Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Outras relações métricas no triângulo retângulo. Elementos de um triângulo retângulo. Observem a imagem abaixo. Nela, podemos ver um polígono de três lados em que um dos seus ângulos internos é conhecido e mede 90 graus, né? Ângulo reto, tá? Todo ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto, tá? Esse é um exemplo de triângulo retângulo. Vamos tomá-lo como base para definir os elementos listados a seguir. Quer dizer, todo triângulo que tiver um ângulo interno de 90 graus, tá? Vai ser chamado, né? Ele é chamado, né, de triângulo retângulo. Tá? Então, o que é um triângulo retângulo? É aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Show? Bom, e aí vem os elementos desse triângulo retângulo, né? Hipotenusa. A hipotenusa, né, representada pela letra A, é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Também podemos dizer que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, esse lado maior aqui nós vamos chamar de hipotenusa, tá? Representado pela letra A. É o lado que fica oposto, tá vendo? Ele fica do lado oposto ao ângulo de 90 graus, né? Temos aqui o ângulo de 90 graus, né? O lado do triângulo que está oposto a esse ângulo de 90 graus, nós vamos chamar de hipotenusa, tá? É chamado, né, de hipotenusa. Show? E os catetos, né? Os outros dois lados menores do triângulo retângulo, né, representados pelas letras C e B, são conhecidos como catetos. Esses lados são perpendiculares entre si. Por isso podemos dizer que eles formam o ângulo de 90 graus. Quer dizer, esse lado que nós vamos chamar de cateto, tá? Ele é perpendicular a esse outro lado aqui, que também vamos chamar de cateto, tá? Então, os dois lados menores, né, do triângulo retângulo são chamados de cateto e o lado maior é chamado de hipotenusa, tá? A hipotenusa é o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus, tá? Os outros dois lados nós vamos chamar de catetos. Show? Altura relativa à hipotenusa. O segmento pontilhado, apresentado na imagem abaixo, representa a altura h do triângulo retângulo, quando a hipotenusa é considerada a sua base. Por isso se fala em altura relativa à hipotenusa. Reparem que esse segmento ele é perpendicular à hipotenusa, ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus com a base, né? Então, temos aqui a nossa altura, né, relativa, né? A altura do triângulo, né? Relativa à sua base. A nossa base aqui é a hipotenusa, tá? E essa altura aqui, nesse segmento, né? Ele forma 90 graus aqui com a nossa hipotenusa. Ele forma 90 graus com a base do triângulo. Show? Projeções dos catetos sobre a hipotenusa. As letras M e N representam as projeções dos catetos C e B sobre a hipotenusa. A fim de jamais esquecermos esses dois elementos tão importantes do triângulo retângulo, vamos imaginar as seguintes situações. O que acontece, tá? Se eu jogo uma luz aqui, tá? Nesse lado do meu triângulo, né? Nesse cateto aqui, tá? A projeção, né? O que vai ser projetado por essa luz, tá? Nós vamos chamar aqui, e vai ser esse segmento aqui, que nós vamos chamar de M, tá? Da mesma forma que você joga uma luz aqui, tá? Nesse cateto B aqui, tá? A projeção aqui, o que vai ser, esse segmento que vai ser projetado aqui, nós vamos chamar de N, tá? Então, esse M aqui é a projeção do cateto C, esse N é a projeção do cateto B. Veja bem. Então, se uma luz incide de cima sobre o cateto C do triângulo retângulo, este geraria uma sombra de comprimento M sobre a hipotenusa, tá? Do mesmo modo, se o evento ocorresse sobre o cateto B, este geraria uma sombra de comprimento N sobre a hipotenusa. Então, se eu jogo uma luz aqui no cateto C, tá?
essa sombra, a projeção, né, quer dizer, essa sombra que vai ser projetada, né, aqui, né, nós vamos chamar de M, tá? Vai ser a projeção M, tá? Esse segmento aqui vai ser M, tá bom? Aqui a nossa hipotenusa, tá? Que nós chamamos de A, tá? Aqui o N, né, quer dizer, a projeção do cateto B. Esse H aqui é a altura, tá? A altura do nosso triângulo retângulo. Show? Por isso, diz-se que M é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa, da mesma forma que N é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Tá? Se eu jogo uma luz aqui no cateto B, tá? Essa projeção, nesse segmento aqui, ó, né, que é a sombra projetada, né, por essa luz, tá? Vai ser o nosso N. Tá? Aqui, se eu jogo uma luz no cateto C, eu vou ter um segmento M, tá? Que é a projeção do cateto C. Tá? E aqui, se eu jogo uma projeção, né? Se eu jogo uma luz no cateto B, a projeção vai ser o meu N, tá? O meu segmento N. E aqui a hipotenusa é o meu segmento A. Show? A partir daqui, podemos criar as nossas relações métricas no triângulo retângulo. Quer dizer, outras relações métricas no triângulo retângulo. Show? Bom, os primeiros passos rumo às relações métricas no triângulo retângulo, tá? O que nós vamos fazer aqui? Para a gente entender essas relações, nós vamos desmembrar esse triângulo aqui em 3 triângulos, tá? Eu vou pegar esse triângulo aqui e vou jogar para cá, tá vendo? O triângulo maior eu vou deixar aqui no meio. Esse triângulo menor aqui, ó, tá? Esse triângulo menor, eu vou jogar para cá. Então, eu desmembrei esse triângulo aqui em 3 triângulos, tá? E a partir daqui, vamos ver como funcionam essas relações métricas, tá? No triângulo retângulo. Quer dizer, a partir daqui, a partir desses fragmentos, eu consigo, tá, entender como funcionam essas relações métricas. Show? Vamos ver. Bom, observando o triângulo de lado A, B e C, podemos dizer, por exemplo, que o ângulo formado entre os lados A e C é de valor linha, e que o ângulo formado entre os lados B e A é de valor duas linhas. Tá? Então, esse ângulozinho aqui nós vamos chamar de linha. Tá? É uma das relações aqui. Tá? Esse outro ângulo aqui nós vamos chamar de duas linhas. Tá? Então, olha só, observando o triângulo de lados ABC, tá? Eu tenho aqui o meu lado A, o meu lado B e o meu lado C. O meu lado A aqui é a minha hipotenusa, B, cateto, C, cateto, tá? Podemos dizer, por exemplo, que o ângulo formado entre os lados A e C, tá? O lado A e o lado C, esse ângulozinho, nós vamos chamar de linha, tá? E que o ângulo formado entre os lados B e A, tá? Esse lado B e esse lado A, tá? Esse ângulo aqui, nós vamos chamar de duas linhas. Tá? Por que isso é importante? Para a gente poder entender, quando eu girar aqui o triângulo, eu vou saber, tá? Em que posição nós estamos aqui. Quem é o A, quem é o B e quem é o C. Tá? Isso é importante. Tá? O ângulo formado pelo segmento AB, duas linhas. O ângulo formado pelo segmento AC, uma linha. Ok? Vamos lá, vamos tentar entender. Bom, sabemos que os demais triângulos são formados a partir do triângulo que acabamos de analisar, não é isso? Quer dizer, são fragmentos de um triângulo maior, não é isso? Então, podemos concluir que no triângulo da esquerda, o ângulo entre os lados C e M também vale linha. Então, aqui, ó, o lado aqui, ó, C e M, tá? Vale linha, né? A minha projeção aqui, tá? Já no triângulo da direita, sabe-se que o ângulo formado entre os lados B e N também vale duas linhas. Então, aqui o lado B e N também vale duas linhas. Show? E qual será o valor dos demais ângulos, né? Então, se um triângulo retângulo, né, se em um triângulo retângulo os ângulos agudos são sempre complementares, né, ângulos complementares, tá, são aqueles que formam 90 graus. Tá? A soma dá 90 graus. Tá? Dois ângulos são complementares quando a soma dá 90 graus. Tá? Então, olha só.
Se em um triângulo retângulo os ângulos agudos, quer dizer, os ângulos menores de 90 graus, são sempre complementares, quer dizer, a soma dá 90 graus, podemos afirmar com toda certeza que no triângulo da esquerda, o ângulo formado entre os lados C e H também vale duas linhas. Enquanto isso, no triângulo da direita, o ângulo formado entre os lados B e H também vale duas linhas. Então, veja bem, eu fragmentei aqui, né? Eu peguei aqui meu triângulozão e fragmentei em três triângulos, tá? Então, veja bem, aqui, ó, o nosso lado aqui, ó, HN, tá? Eu vou formar o quê? Eles são perpendiculares, né? Eu tenho aqui o quê? 90 graus, tá? E aqui o lado que eu vou chamar aqui, né, HB, tá? Esse lado HB vai ser linha. O meu ângulo formado aqui vai ser linha, tá? O ângulo NB já vimos que é duas linhas, né? Agora, o ângulo formado pelos lados HB, linha. E aqui, o ângulo formado, né, pelos segmentos, pelos lados HC, duas linhas, tá? Enquanto isso, no triângulo da direita, o ângulo formado entre os lados B e H, os ângulos formados entre os lados B e H, tá? Também vale linha. Esse também vale duas linhas, tá? Isso é importante para a gente, assim, vamos tentar entender o seguinte, como é que eu me localizo aqui, tá? Eu tenho esse triângulo aqui, quer dizer, esse triângulo é fragmento desse triângulo, concorda? Para eu me localizar aqui nesse triângulo, tá? Eu preciso saber assim, os meus ângulos internos. Quer dizer, se aqui tem 90 graus, a soma desses dois ângulos aqui também tem que dar 90 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Tá bom? Então, olha só. Bom, a partir de toda essa análise, é possível concluir que os três triângulos formados são semelhantes, tá? Essa característica nos permite encontrar uma série de proporções entre as medidas dos elementos A, B, C, M, N e H. Tá? Os lados, a altura e as projeções. Tá? Os lados A, B e C, né, a hipotenusa e os catetos. As projeções M e N e a altura H. Tá? A partir enfim, desses segmentos, né, podemos, né, formar aqui, criar, né, relações métricas no triângulo retângulo. Tá? Então, essas características nos permitem encontrar uma série de proporções entre as medidas dos elementos, né, desses elementos, né, tá? No triângulo retângulo. Tá? Então, veja bem, eu posso dizer que A vezes H é igual a... Isso aqui é uma relação, tá? Uma relação de proporcionalidade, tá? Eu posso... A vezes H quer dizer a medida da minha hipotenusa vezes a altura, tá? O comprimento aqui da minha hipotenusa vezes a minha altura, o comprimento da minha altura, vai ser igual ao meu cateto B vezes o meu cateto C. Tá? Quer dizer, A vezes H é igual a B vezes C. Tá? A medida do lado B vezes a medida do lado C vai ser igual a quem? A altura H, a medida da altura, vezes a medida da hipotenusa. Tá? Isso aqui é uma relação métrica, tá? No triângulo retângulo. Isso é o que nós chamamos de relações métricas, tá? No triângulo retângulo. Tá? Então, a altura elevada ao quadrado é igual a m vezes n. Porque um cateto elevado ao quadrado é igual a n, a projeção dele, vezes a, que é a hipotenusa. Tá? C ao quadrado é igual à projeção dele vezes a. Tá? Então, veja bem, A vezes H é igual a B vezes C. Tá? Estamos criando aqui uma proporção. Tá? H ao quadrado, M vezes N. B ao quadrado, N vezes A. E C ao quadrado, M vezes A. O que faltou aqui? Faltou o teorema de Pitágoras, né? Faltou dizer o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Por que não vamos colocar aqui? Porque nós vamos ter um momento só para o teorema de Pitágoras, tá? O teorema de Pitágoras ele é muito rico, muito importante para a gente simplificar, né? Então nós vamos trabalhar alguns vídeos falando só sobre o teorema de Pitágoras, tá bom? Bom, a primeira proporção, tá? O produto entre a hipotenusa A e a altura relativa à hipotenusa AH
é exatamente igual ao produto entre os catetos B e C, tá? Então, nós estamos dizendo o seguinte, olha, que A vezes H é igual a B vezes C. E o que isso significa, tá? A sobre C, tá? A sobre C, na verdade eu vou pensar assim, ó, A sobre C, tá? Eu coloquei aqui em cores diferentes para a gente identificar, tá? Essa medida dessa hipotenusa dividida pela medida desse cateto, tá? Vai ser igual, tá? A B sobre H, quer dizer, a medida desse cateto sobre essa altura aqui, H, tá? Olha só, A dividido por C vai ser igual a B dividido por H, tá? É importante a gente tentar entender, né? Justamente aqui, por que eu estou fazendo A sobre C, né? B sobre H, né? Entende? Quer dizer, essas relações métricas aqui, tá? Eu preciso identificar quem é A, quem é B, quem é C, quem é H, tá? Eu preciso ter isso em mente, tá? Eu preciso perceber aqui, ó, que está aqui M e H, né? O segmento M, o segmento H é perpendicular ao M, quer dizer, forma 90 graus aqui, tá? MC, uma linha, um ângulo de uma linha, tá? H, segmento HC, duas linhas, tá? Show? Então aqui, ó, aqui seria uma linha, né? Tá, uma linha, duas linhas, 90 graus aqui, tá bom? Bom, vamos seguir, né? Então, A sobre C é igual a B sobre H. O que que importa para mim? Tá? Importa para mim é saber que A vezes H é igual a B vezes C, tá? Importa para mim é saber que A dividido por C é igual a B dividido por H, tá? Multiplicando cruzado, tá? O que que acontece? A vezes H vai ser igual a B vezes C, tá? Numa proporção, nós vamos sempre fazer assim, vamos multiplicar cruzado, tá? A vezes H, o produto dos meios vai ser igual ao produto dos extremos. Lembra? Proporção, tá? Então, A vezes H vai ser igual a B vezes C. Show? A segunda proporção. O quadrado da altura relativa à hipotenusa H é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa, né, M e N. Tá? Então, H sobre N, tá? Aqui eu coloquei aqui em azul, tá? H sobre N, tá? Vai ser igual a M sobre H, a M sobre H, tá? Multiplicando cruzado, como é que fica, né? H vezes H, H ao quadrado, é igual a M vezes N, tá? H ao quadrado é igual a M vezes N, tá? Então, assim, M, né, sobre H, né, igual a N sobre H, tá? Ou H sobre N, tá? H sobre N vai ser igual a M sobre H, tá? Então, multiplicando cruzado, H ao quadrado é igual a M vezes N, e é a nossa segunda proporção, tá? A terceira proporção. O quadrado da medida de um cateto é igual ao produto entre a sua projeção sobre a hipotenusa e a própria hipotenusa. Então, veja bem, aqui, ó, C, né, ou A, né, A sobre C, tá, vai ser igual a quê, né? Vai ser igual a C sobre M, tá? Vai ser o cateto sobre a projeção dele, tá? Olha só, A, né, a hipotenusa sobre C, tá, o cateto, vai ser igual ao cateto, tá, sobre a projeção dele M, tá? Multiplicando cruzado, o que que nós temos, né? C vezes C, C ao quadrado, tá? Vai ser igual a A vezes M, ou M vezes A, tanto faz, tá? M vezes A e A vezes M, numa multiplicação, a ordem dos produtos não altera a ordem dos fatores, desculpa, não altera o produto, tá certo? Então, C vezes C, C ao quadrado. Isso vai ser igual a M vezes A. Show? Terceira proporção, tá? A quarta proporção, por uma questão óbvia, né? O que que vai acontecer? Assim como a terceira proporção, o quadrado da medida de um cateto é sempre igual ao produto entre a sua projeção, né, sobre a hipotenusa e a própria hipotenusa. Quer dizer, o que que vai acontecer aqui, né? Eu tenho aqui A sobre B, tá?
A sobre B vai ser igual a quem, né? A B sobre H, quer dizer, ao cateto sobre a projeção dele, tá? O que eu estou fazendo aqui, né? A hipotenusa, né, sobre o cateto vai ser igual ao cateto sobre o cateto sobre a projeção dele, tá? A projeção N. Então, veja bem, A sobre B vai ser igual a B sobre N, tá? A sobre B vai ser igual a quê? A B sobre N, tá? Multiplicando o cruzado, o que nós temos? B vezes B, B ao quadrado, vai ser igual a N vezes A, tá? Então, B ao quadrado vai ser igual a N vezes A. Show? Então, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou parar por aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios onde nós vamos exercitar essas relações métricas, tá? Vamos ver como funciona na prática, né, essas relações que nós acabamos de ver aqui, tá certo? E aí deixa eu pedir uma coisa para vocês. Façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo ficou longo, se ficou curto, se ficou confuso, tá? E se inscreve aqui no canal, tá? Se inscreve no canal. Se gostou, dá um like. Se não gostou, comenta para mim por que não gostou, tá? O que ficou faltando aqui pra gente melhorar, tá? Pra gente tentar melhorar, tá bom? Então é isso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios, onde nós vamos exercitar justamente essas relações métricas, tá bom? Vamos lembrar as relações, né? E vamos aplicar, tá bom? Bom, fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.